Deixa eu te contar algo que pode mudar sua vida financeira para sempre e te fazer parar de trabalhar para os outros muito mais cedo do que você imagina. Porque se você realmente entender o que eu vou explicar nos próximos minutos, você vai descobrir como milhares de pessoas no Brasil estão recebendo milhares de reais todo mês na conta sem fazer absolutamente nada, enquanto você continua trabalhando 40 horas por semana para enriquecer os outros. Você sabia que existem pessoas que recebem mais dinheiro dormindo do que você trabalhando o mês inteiro? E isso não é sorte, não é herança, não é loteria. É simplesmente conhecimento sobre algo chamado dividendos, que 95% dos brasileiros não sabe nem que existe. Bem-vindo ao canal Financeirinho, e hoje eu vou te revelar tudo sobre dividendos, desde o básico até as estratégias mais avançadas que os ricos usam para criar fortunas sem precisar trabalhar. E eu garanto que depois desse vídeo você nunca mais vai ver o dinheiro da mesma forma. Primeiro, deixa eu explicar de uma forma bem simples o que são dividendos, porque a maioria das pessoas complica uma coisa que é super fácil de entender quando você pega o jeito. Dividendos nada mais são do que a parcela do lucro que as empresas distribuem para os acionistas, ou seja, é literalmente o dinheiro que você recebe por ser dono de um pedacinho da empresa. E funciona assim. Quando você compra ações de uma empresa na bolsa de valores, você automaticamente se torna sócio dela, mesmo que seja uma participação pequena, e quando essa empresa tem lucro no final do ano, ela é obrigada por lei a dividir pelo menos 25% desse lucro com todos os acionistas proporcionalmente ao número de ações que cada um possui. Imagina que você comprou 1.000 ações do Itaú por R$ 30 cada, investindo R$ 30.000 no total. E no final do ano, o Itaú decide pagar R$ 1,50 de dividendo por ação. Isso significa que você vai receber R$ 1.500 direto na sua conta, sem fazer absolutamente nada, sem trabalhar um dia sequer, sem se preocupar com nada, o dinheiro simplesmente aparece na sua conta como um presente. Agora deixa eu te explicar por que isso é tão revolucionário e por que a maioria das pessoas não entende o poder dos dividendos. Porque, quando você trabalha no seu emprego, você troca seu tempo por dinheiro, ou seja, se você não trabalhar, você não recebe. Mas quando você investe em ações que pagam dividendos, você está criando uma fonte de renda que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está de férias, mesmo quando você está doente, suas ações continuam gerando dinheiro para você. A diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres não é a quantidade de dinheiro que elas ganham trabalhando, é a quantidade de dinheiro que elas conseguem fazer trabalhar para elas, e os dividendos são exatamente isso. Dinheiro trabalhando para você. Enquanto você está assistindo esse vídeo, existem pessoas recebendo centenas ou milhares de reais em dividendos, e essas pessoas podem estar na praia, podem estar viajando, podem estar fazendo qualquer coisa, porque o dinheiro delas não depende do tempo delas, depende dos investimentos que elas fizeram. Agora vou te contar a primeira verdade que ninguém te fala sobre dividendos, que é a diferença brutal entre dividend yield e valorização das ações, porque a maioria dos iniciantes faz uma confusão terrível com esses conceitos e acaba perdendo dinheiro por pura ignorância. Dividend yield é simplesmente o percentual que a empresa paga de dividendo em relação ao preço da ação. Então, se uma ação custa R$ 100 e paga R$ 10 de dividendo por ano, o dividend yield é de 10%. Mas aqui vem o pulo do gato que a maioria das pessoas não entende. Não adianta nada uma empresa pagar 15% de dividend yield se o preço da ação cair 20% no mesmo período. Porque você vai receber R$ 15 de dividendo, mas vai perder R$ 20 no valor das suas ações. Ou seja, no final das contas, você saiu no prejuízo. Por isso que eu sempre falo que investir em dividendos não é sobre procurar o maior dividend yield, é sobre encontrar empresas sólidas, com crescimento consistente de lucro, que conseguem aumentar os dividendos ano após ano e ao mesmo tempo valorizar o preço das ações no longo prazo. A segunda verdade que vai explodir sua mente é sobre o poder dos dividendos crescentes, que é uma estratégia que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil, mas que pode te fazer milionário ao longo dos anos.
Existe uma diferença gigantesca entre investir em empresas que pagam dividendos altos hoje, mas não conseguem manter esse pagamento no futuro, e empresas que pagam dividendos menores hoje, mas conseguem aumentar esses dividendos consistentemente ano após ano. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você investe em duas empresas. A empresa A paga 8% de dividend yield hoje, mas não consegue crescer os dividendos. Continua pagando a mesma coisa pelos próximos 20 anos. A empresa B paga apenas 4% de dividend yield hoje, mas consegue aumentar os dividendos em 10% todo ano. Qual das duas vai te dar mais dinheiro no longo prazo? Se você falou a empresa B, você acertou, porque depois de 10 anos, a empresa B estará pagando mais de 10% sobre o seu investimento inicial. E depois de 20 anos, estará pagando mais de 25%, enquanto a empresa A continuará pagando os mesmos 8% para sempre. Essa é a estratégia dos verdadeiros investidores ricos. Eles não procuram dividend yield alto, eles procuram empresas com capacidade de crescer os dividendos consistentemente, porque sabem que no longo prazo isso resulta em muito mais dinheiro. Empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble aumentaram seus dividendos por mais de 50 anos consecutivos. E quem investiu nessas empresas há 20 ou 30 anos atrás, hoje recebe dividendos que representam 20, 30, 40% do valor investido inicialmente. Isso é praticamente impossível de conseguir com qualquer outro tipo de investimento. No Brasil, temos empresas como Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, que têm um histórico sólido de pagamento de dividendos, e quem soube escolher as empresas certas e teve paciência para esperar, hoje vive uma realidade financeira completamente diferente da maioria das pessoas. A terceira verdade, que talvez seja a mais importante de todas, é sobre como calcular quanto dinheiro você precisa investir para viver de dividendos, porque a maioria das pessoas acha que precisa de milhões para conseguir uma renda passiva decente. Mas isso é uma mentira completa que serve apenas para desanimar e fazer você desistir antes mesmo de começar. A matemática é muito simples. Se você quer receber R$5.000 por mês de dividendos, você precisa receber R$60.000 por ano. E se a média de dividend yield das suas ações for de 6% ao ano, você precisa ter R$1 milhão investido, porque 1 milhão vezes 6% é igual a R$60.000 anuais. Parece muito dinheiro? Pode parecer, mas deixa eu te mostrar como é possível chegar nesse valor muito mais rápido do que você imagina. Se você conseguir investir R$2.000 por mês em ações que pagam dividendos e reinvestir todos os dividendos recebidos, assumindo uma rentabilidade média de 12% ao ano, você vai ter R$1 milhão em aproximadamente 20 anos. Isso significa que se você começar aos 25 anos, aos 45 anos, você já pode se aposentar recebendo R$5.000 por mês sem precisar trabalhar. E esse cálculo é conservador, porque não está considerando aumentos salariais, promoções, dinheiro extra que você pode conseguir ao longo dos anos. Se você conseguir aumentar o valor dos aportes para R$3.000 por mês, o tempo cai para 15 anos, se conseguir aportar R$4.000 por mês, cai para 12 anos, e assim por diante. A questão não é se é possível, a questão é se você tem disciplina para fazer isso consistentemente, mês após mês, ano após ano, sem desistir no meio do caminho. A maioria das pessoas começa empolgada, investe por alguns meses, vê que os resultados não aparecem imediatamente e desiste. Mas quem tem perseverança e entende que riqueza é um processo, não um evento, consegue resultados extraordinários. Agora vou te ensinar a quarta verdade, que é sobre as melhores empresas pagadoras de dividendos do Brasil, porque não adianta nada você saber a teoria se não souber onde aplicar na prática, e vou ser bem direto. Existem setores específicos que, historicamente, pagam dividendos mais altos e mais consistentes do que outros. O setor bancário é um dos campeões em pagamento de dividendos no Brasil. Empresas como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, tradicionalmente pagam dividendos altos porque têm uma geração de caixa muito consistente e, mesmo em períodos de crise, conseguem manter os pagamentos. O setor elétrico também é excelente para dividendos. Empresas como Copel, Cemig, Eletrobras são obrigadas por lei a distribuir uma parte significativa dos seus lucros. E como prestam um serviço essencial, têm receitas muito estáveis e previsíveis.
O setor de commodities, especialmente petróleo e mineração, pode pagar dividendos muito altos em períodos de alta dos preços. Empresas como Petrobras e Vale já chegaram a pagar dividend yields de 15% e 20% em alguns anos. Mas você precisa ter cuidado porque esse setor é mais volátil. Os dividendos podem variar muito de um ano para o outro, dependendo do preço das commodities no mercado internacional. O setor de telecomunicações, com empresas como Telefônica Brasil e TIM, também tem um histórico sólido de pagamento de dividendos, porque são empresas com receitas recorrentes e previsíveis. O segredo é diversificar entre diferentes setores, não colocar tudo numa empresa só ou num setor só, porque assim você reduz os riscos e aumenta suas chances de ter uma renda passiva estável e crescente ao longo dos anos. A quinta verdade, que pode revolucionar seus investimentos, é sobre a estratégia do reinvestimento de dividendos, que é uma técnica que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que pode multiplicar seus resultados de forma exponencial. A maioria das pessoas, quando recebe dividendos, gasta esse dinheiro, usa para pagar contas, para consumir, para qualquer coisa, mas essa é a mentalidade que mantém as pessoas pobres para sempre. A estratégia correta é reinvestir todos os dividendos que você recebe, comprando mais ações das mesmas empresas ou de outras empresas pagadoras de dividendos, porque assim você aumenta a quantidade de ações que possui e, consequentemente, aumenta a quantidade de dividendos que vai receber no futuro, criando um ciclo virtuoso que acelera dramaticamente a construção da sua riqueza. Deixa eu te dar um exemplo numérico que vai clarear isso na sua mente. Você investe R$100 mil em ações que pagam 6% de dividend yield ao ano. Então você recebe R$6 mil de dividendos no primeiro ano. Se você gastar esses R$6 mil, no segundo ano você vai continuar recebendo R$6 mil, no terceiro ano também R$6 mil e assim por diante, sempre a mesma quantia. Mas se você reinvestir esses R$6 mil comprando mais ações, no segundo ano você vai ter R$106 mil investidos e vai receber R$6.360 de dividendos. No terceiro ano vai ter R$112 mil investidos e vai receber R$6.740 e assim por diante. Ao final de 20 anos, se você tivesse gastado todos os dividendos, ainda teria apenas R$100 mil investidos e receberia R$6 mil por ano. Mas se tivesse reinvestido todos os dividendos, teria mais de R$300 mil investidos e receberia mais de R$18 mil por ano, 3 vezes mais dinheiro. E isso considerando apenas o reinvestimento dos dividendos, sem considerar novos aportes mensais, sem considerar valorização das ações, sem considerar aumento dos dividendos das empresas, ou seja, na prática os resultados são muito melhores do que esse exemplo. Por isso que eu sempre falo que dividendos são como uma bola de neve, começa pequeno, mas vai crescendo cada vez mais rápido, e chega uma hora que o crescimento se torna exponencial e você começa a receber quantias que nem imaginava que eram possíveis. A paciência e a disciplina para reinvestir dividendos é o que separa pessoas ricas de pessoas pobres, porque pessoas pobres querem gratificação instantânea, querem gastar tudo que recebem, enquanto pessoas ricas pensam no longo prazo e sacrificam prazeres pequenos hoje em troca de liberdade financeira no futuro. Certo? Agora que você já entendeu o básico sobre dividendos, deixa eu quebrar as principais objeções que com certeza estão passando na sua cabeça neste momento, porque eu sei que você deve estar pensando que tudo isso é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona assim. A primeira objeção que todo mundo faz é: mas dividendos são tributados pelo imposto de renda, então não compensa investir. Cara, essa é uma das maiores besteiras que eu escuto, porque primeiro, dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, todo o dinheiro que você recebe de dividendos vai direto para o seu bolso, sem desconto nenhum. Diferente de salário, de aluguel, de qualquer outra fonte de renda que é tributada. Segundo, mesmo que houvesse tributação, ainda assim seria um dos melhores investimentos que existem, porque a rentabilidade líquida dos dividendos, mesmo com impostos, ainda seria superior à maioria dos outros investimentos disponíveis no mercado. A segunda objeção é: mas dividendos não são garantidos, a empresa pode parar de pagar a qualquer momento. E isso é verdade, dividendos realmente não são garantidos, nenhum investimento é 100% garantido, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que seu emprego é garantido? Você acha que o governo vai conseguir pagar sua aposentadoria?
Você acha que a poupança vai te dar retorno suficiente para manter seu poder de compra? A resposta para todas essas perguntas é não. Então, qual é a alternativa? Ficar parado sem fazer nada e aceitar uma vida de mediocridade financeira? Ou assumir um risco, calculado investindo em empresas sólidas que têm décadas de histórico de pagamento de dividendos? Por isso que a diversificação é tão importante. Se você investir em 10 ou 20 empresas diferentes, de setores diferentes, as chances de todas pararem de pagar dividendos ao mesmo tempo são praticamente zero. A terceira objeção é: mas eu não tenho dinheiro suficiente para começar a investir em ações. Cara, isso é desculpa de quem não quer sair da zona de conforto, porque hoje em dia você pode começar a investir em ações com R$ 100, algumas corretoras permitem investimentos a partir de R$ 50, então não é falta de dinheiro, é falta de prioridade e conhecimento. Se você realmente quer mudar de vida, você vai dar um jeito de encontrar pelo menos R$ 200, R$ 300 por mês para investir, nem que seja cancelando a Netflix, fazendo menos delivery, comprando menos roupa, qualquer coisa, porque a diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres não é quanto elas ganham, é quanto elas conseguem investir. A quarta objeção é: mas eu não entendo nada de análise de empresas. Como vou saber quais ações comprar? E eu entendo perfeitamente essa preocupação, mas você não precisa ser um expert em análise fundamentalista para começar a investir em dividendos. Existem várias estratégias simples que qualquer pessoa pode usar. A primeira é investir em empresas que fazem parte do IDIV, que é um índice que seleciona as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Essas empresas já passaram por uma seleção rigorosa e têm histórico comprovado de pagamento de dividendos. A segunda é investir em fundos de dividendos, que são geridos por profissionais que fazem toda a análise para você. Você só precisa aplicar seu dinheiro e receber os rendimentos. A terceira é começar pelas empresas mais conhecidas e sólidas do mercado, como Itaú, Petrobras, Vale, Coca-Cola, que têm décadas de histórico e são acompanhadas por centenas de analistas no mundo inteiro. A quinta objeção, que é a mais perigosa de todas, é: eu vou começar no ano que vem quando minha situação estiver melhor. Cara, essa é a mentalidade que mantém 95% das pessoas pobres para o resto da vida. Porque o ano que vem nunca chega. Sempre tem alguma coisa para resolver antes. Sempre tem uma desculpa nova. Sempre tem um motivo para adiar. Se você não conseguir começar a investir pelo menos R$ 100 por mês agora, com a situação que você tem hoje, você nunca vai conseguir, porque sempre vai ter alguma coisa mais importante, sempre vai ter alguma emergência, sempre vai ter algum imprevisto. A hora de começar é agora. Não importa a sua idade, não importa a sua renda, não importa a sua situação atual, porque cada mês que você adia é dinheiro que você está jogando no lixo, é futuro que você está desperdiçando. Então vamos fazer um resumo prático de tudo que a gente conversou aqui. Dividendos são a parcela do lucro que as empresas distribuem para os acionistas. É uma forma de criar renda passiva investindo em empresas sólidas que geram caixa consistente. A estratégia não é procurar dividend yield alto, é procurar empresas com capacidade de crescer os dividendos ao longo dos anos. Para viver de dividendos, você precisa acumular um patrimônio que gere a renda mensal desejada. E isso é possível com aportes mensais consistentes e reinvestimento de todos os dividendos recebidos. Os melhores setores para dividendos no Brasil são bancos, energia elétrica, telecomunicações e commodities, sempre diversificando entre diferentes empresas e setores. O segredo do sucesso com dividendos é paciência, disciplina e visão de longo prazo, características que a maioria das pessoas não tem, mas que qualquer pessoa pode desenvolver se realmente quiser mudar de vida. A mensagem central que eu quero que você leve daqui é simples: dividendos são uma das melhores formas de criar renda passiva e conquistar liberdade financeira, mas só funcionam se você começar cedo, for consistente e tiver paciência para esperar os resultados. Não existe fórmula mágica, não existe atalho, mas existe um caminho comprovado que funciona há décadas no mundo inteiro e pode transformar qualquer pessoa comum numa pessoa financeiramente livre. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. Sempre busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão. Mas o importante é começar, é dar o primeiro passo, é quebrar a inércia que te mantém na mesma situação financeira ano após ano. Se você chegou até aqui,
Comente dividendos aqui embaixo para eu saber que você realmente entendeu a importância do que a gente conversou hoje e que você está disposto a mudar sua vida financeira para sempre. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida financeira. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.